Boa tarde a todos. O meu nome é Joana Gomes e hoje estou aqui em representação da Chiado Editora e em nome da Chiado Editora quero agradecer a vossa presença para o lançamento do livro A Serra Negra de Carlos Alberto Saloio. Eu gostava de vos falar um bocadinho do meu primeiro contacto com o Carlos Saloio enquanto escritor. Eu contactei com o Carlos Saloio e trabalhei com ele diretamente durante cerca de 14 anos e meio. Hoje já não, isso já não acontece há cerca de 5 anos, mas aconteceu. E eu gostava de vos contar um pequeno episódio. Eu já não sei precisar em que data, mas foi para aí em 82, 83, se calhar há pessoas aqui que ainda nem eram nascidas, que eu trabalhava no Rossio, nessa altura, na Baixa, não no Rossio exatamente, e em fim de dia passei por uma livraria que hoje já não existe, que é a Livraria do Seco, mesmo ao lado do Café Nicola, e comprei um livro que tinha saído há pouco tempo, que era Os Cus de Judas, do António Lobo Antunes. Agarrei no livro e fui apanhar o comboio na estação do Rossio para descer em Benfica, que era o sítio onde eu vivia, era onde era a minha estação. Comecei a ler o livro e quando pela primeira vez tirei os olhos do livro, estava no Cacém. Já tinha passado uma série de estações e fiquei envolvido com aquele início de livro e com toda aquela história, quem se lembra do livro, do patinador, do Jardim Zoológico, que patinava no ringue do Jardim Zoológico, etc. Com o Carlos Saloio, o primeiro livro que ele escreveu foi O Jardim do Arquiteto. A primeira parte, o prólogo e os primeiros capítulos aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Eu, quando dei por mim, já estava à frente no livro, digamos, o encantamento, o envolvimento que eu senti com aquela primeira leitura, que para mim foi, digamos, uma surpresa até certo ponto. E uma surpresa porquê? Porque eu vi muitas coisas escritas pelo Carlos, imensas mesmo, mas dentro de um formato e dentro de um enquadramento que era um enquadramento profissional. Reconheço-lhe naturalmente nesse contexto, não só eu, mas outras pessoas, o rigor na escrita, o rigor no texto, o rigor da apreciação, a forma e o encadeamento das ideias, mas era o formato profissional. E, portanto, o meu primeiro contacto com um Carlos solto, noutro ambiente e noutro contexto, foi para mim uma surpresa tão delirante e tão deliciosa como foi um bocado aquela primeira viagem de comboio com o livro do Lobo Antunes, que ainda hoje me lembro dessa situação. Esta trilogia que o Carlos escreveu, O Jardim do Arquiteto, O Último Legado, já sob a chancela da Chiado Editora, e A Serra Negra, no fundo, são histórias naturalmente independentes, sendo de qualquer maneira, cada uma delas tendo um tema ligado ao nazismo e subtemas relativamente ao extermínio, relativamente ao tráfico de obras de arte e relativamente à clonagem e à procura da raça perfeita. Eu não deixo também de apreciar nos livros do Carlos, e especialmente até neste último, que admito que lhe tenha dado mais algum trabalho nessa matéria, que é o trabalho de pesquisa. Isto é, não basta escrever, é preciso ser consistente, é preciso ser coerente. E o Carlos trabalhou afanosamente, trabalhou cuidadosamente e fez um trabalho de pesquisa e de levantamento de informação que lhe permitiram, digamos, expor numa linguagem correta um conjunto de situações, às vezes tecnicamente complexas e que são facilmente entendíveis no contexto do livro. Aliás, como eu ainda aqui há dias ouvi alguém dizer, uma jovem cantora, que dizia que tinha um sonho e quando lhe disseram, bom, mas esse sonho concretizou-se, como é que o conseguiu? E ela disse muito simplesmente, com trabalho, porque normalmente os sonhos concretizam-se com trabalho. Aqui acredito que seja também muito isso, ou seja, esta pulsão da escrita que o Carlos tem e que veio a lume nesta fase da vida dele, naturalmente não é apenas uma pulsão, mas é uma pulsão misturada com trabalho, com capacidade de labor. Relativamente a este livro, o que eu vos quero dizer é o seguinte: este livro está baseado em
fundamentalmente em dois pilares. Um deles é a figura de Joseph Mengele, o Anjo da Morte, que ficou conhecido como sendo o Anjo da Morte. Ele foi o responsável médico pelo campo de Auschwitz entre 1943 e 1945. E era ele que fazia, quando os prisioneiros chegavam ao campo, era ele que fazia as escolhas. Portanto, ele estava à chegada dos prisioneiros e ele estava lá para decidir: estes vão trabalhar, vão para ali, vão trabalhar à morte, até à morte. Depois aos outros que vão já diretamente para as câmaras de gás, e depois aos outros que eram aqueles que lhes interessavam para as suas experiências médicas, entre aspas, chamemos assim. E eram especialmente os gêmeos. Ele tinha uma grande obsessão pelos gêmeos. Ele entendia que geneticamente os gêmeos, havia um mistério qualquer ali nos gêmeos que podia permitir-lhe fazer experiências e conseguir reproduzir seres e seres geneticamente perfeitos. O objetivo era criar, obviamente, a pura raça ariana, que era um dos grandes objetivos dos nazis. Eles criaram centros que eram autênticos viveiros humanos. Esses centros tinham duas vertentes. Tinham a vertente de maternidade e tinham a vertente de orfanato. Na vertente de maternidade, como é que aquilo funcionava? Portanto, este programa foi criado em 1935 por Himmler. Eles criaram 26 ou 28, depois pesquisas que eu fiz, em alguns documentos falam-se em 26 centros, noutros falam-se em 28. E havia em vários países ocupados, na Bélgica, na Dinamarca, na Polónia, França, Holanda, Noruega, Luxemburgo e Austrália. Em vários países. Na vertente de maternidade, funcionava da seguinte forma: portanto, eram locais de encontro entre mulheres escolhidas, mulheres puras, consideradas puras, que tinham encontros com oficiais das SS. Tinham lá encontros e depois davam à luz naqueles centros que funcionavam como maternidades. Portanto, potencialmente seres puros, arianos. Depois havia a parte dos orfanatos. E isso é uma parte semente dantesca. Portanto, isto pode não ser muito conhecido, mas os nazis fizeram na Europa de Leste, raptaram mais de 250 mil crianças. 250 mil crianças. Mais de 250 mil crianças. As crianças que eram raptadas eram as crianças que eram consideradas puras. Portanto, eles não só lhes interessavam as crianças puras. Raptavam essas crianças eram levadas, a maior parte delas eram levadas exatamente para estes centros de Liebesborn, que funcionavam como orfanatos. Havia todo um processo de germanização, digamos assim. Era-lhes incutido uma cultura germânica, portanto uma cultura nazi. Era inclusivamente dito às crianças que elas tinham sido abandonadas pelos pais. Portanto, tentavam-lhe incutir isso, que os pais os tinham abandonado, e essas crianças passavam por esses centros de Liebesborn, que funcionavam como orfanatos, e depois eram entregues a famílias alemãs para a adoção. É claro que nem todas chegavam às famílias alemãs, porque algumas pelo meio eles chegavam à conclusão: bom, este não é suficientemente puro. Ou havia algumas que não se deixavam germanizar, digamos assim. Esses iam parar naturalmente aos campos de concentração e eram gaseados, não é?
Só falta agora assim.